Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma palestra comemorativa nessa linda manhã da nossa querida Messe de Amor. Eu sou Evandro Oliva e fui encarregado pelo nosso querido Sérgio a trazer uma canção, no caso de hoje, a oração de São Francisco, para fazer a harmonização. Hoje nós teremos a palestra de Maurício Campos, que é técnico em prótese dentária, trabalhador da Cefam, estudioso e palestrante espírita e também é vice-diretor doutrinário da Messe de Amor. Então, convido a você agora que cante comigo para a gente começar mais essa manhã comemorativa com o pé direito. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Boa palestra! Olá, queridos amigos que acompanham as atividades da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor. Nós hoje estamos dando início a mais uma palestra comemorativa aos 42 anos de fundação desta Casa de Assistência. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a toda a diretoria da casa pelo convite, pela confiança, e também agradecer ao nosso querido Evandro Oliva, que nos ofereceu, tem nos oferecido desde o início da nossa jornada comemorativa o seu dom, a sua voz burilada ao longo dos anos, que tem nos emocionado a todos. Hoje, ele nos presenteou com a oração de Francisco de Assis, uma oração linda que nós vamos aproveitar como a prece inicial da nossa palestra de hoje. Para o tema, nós escolhemos um assunto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, aonde Kardec seleciona o seguinte trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia,
mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber o mesmo. Julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Para a explanação de hoje, nós separamos ou vamos abordar 5 elementos que numa leitura superficial a gente logo já se depara com eles. Porque todas as parábolas de Jesus contêm nuances que, se nós formos aprofundar, nós conseguimos estender o estudo de forma muito, muito significativa. Como nós temos um tempo relativamente curto para a explanação, então nós vamos nos deter nos seguintes elementos. Nós temos nessa parábola um pai de família, uma vinha, trabalhadores, divisões em horas do dia e pagamento de salário. Agora nós vamos entrar então no contexto da parábola para nós entendermos um pouco, à luz da doutrina espírita, o que Jesus nos propôs com essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Por vezes, nós, quando pensamos no reino dos céus ou no reino de Deus, que significa a mesma coisa, nós pensamos em regiões espirituais, às vezes longínquas, ou nas altas esferas espirituais. Mas Jesus nos traz um ensinamento que é narrado pelo benfeitor Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 3, onde ele vai contar que Jesus estava pelas adjacências do templo, ali mais ou menos pelo ano 30, quando ele é notado por um sacerdote que estava com outros sacerdotes ali. Eles estavam num grupo de maneira ociosa, mas um deles olha para Jesus e se aproxima e pergunta: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino dos céus.
exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino dos céus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Mais tarde, Jesus iria responder uma nova pergunta feita pelos fariseus, quando eles perguntam, e esse trecho está narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, perguntam para Jesus, mas quando que vai vir esse reino de que você está falando? De quando virá o reino dos céus? Ou o reino de Deus? E Jesus diz, o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino dos céus está dentro de vós. Então, com esse trecho do Evangelho e com esse trecho do Boa Nova, nós já percebemos que o reino dos céus habita dentro de nós, no nosso coração. A obra divina, a obra que Deus quer executar é no nosso íntimo, é no nosso coração. E quase 2000 anos depois, os Espíritos viriam reafirmar essa informação. Lá em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, né, Prolegômenos, ou o prefácio, ou né, a abertura do livro, tem um parágrafo onde os benfeitores dizem assim, porás no cabeçalho deste livro a cepa que te desenhamos. A cepa é um ramo de uva, igual a esse aqui que está aparecendo na tela. E eles dizem assim, porque é o emblema do trabalho do Criador. Então, falando Allan Kardec, para Allan Kardec colocar essa cepa que foi desenhada, porque ela é o emblema do trabalho de Deus. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que quintessencia ou melhora, depura o espírito pelo trabalho. E tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. É muito interessante esse parágrafo de Prolegômenos, porque já no início da obra basilar do Espiritismo, os benfeitores espirituais já estavam fazendo um link com o próprio Evangelho. Pois a parábola que estamos falando hoje se trata de uma vinha, que é uma plantação de vinha, de uvas. Então, nós percebemos, quando colocamos o Evangelho e comparamos com esse parágrafo, que já no início os benfeitores estão direcionando a nossa mente. Embora Kardec vá abordar as questões morais, nós vamos ter notícia de Jesus como sendo o nosso guia e nosso modelo apenas lá na terceira parte da obra, mas os benfeitores fazem questão de no início já colocar esse link, já colocar essa informação sutil para que nós façamos essa análise e olhemos à luz desta obra do Livro dos Espíritos para as interpretações das parábolas. E esse trecho, assim como esse início da parábola do pai de família que sai de madrugada, já está nos falando de um trabalho íntimo que nós precisamos fazer, um trabalho intransferível, pois todos nós somos responsáveis, melhor dizendo, por nos burilarmos, por nos depurarmos. Então nós vamos ao curso dos longos anos, dos séculos, dos milênios, vamos cultivando o nosso íntimo,
vamos colhendo frutos e assim evoluindo através do trabalho. E quanto nós aqui encarnados, ou melhor, todos nós aqui que estamos na Terra evoluindo no mundo de provas e expiações, é apenas através do trabalho do corpo, da encarnação, que nós conseguimos alcançar essa depuração, para mais tarde alçarmos voos maiores. Segue a parábola. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Aí ele saiu de novo à 3ª hora, saiu a hora 6ª, a hora 9ª, também saiu a hora 1/10. Como estamos também contextualizando, como os judeus contavam as horas ao tempo de Jesus? Como que eles contam as horas? Os judeus separavam o dia em 2 partes, o dia claro e o dia escuro. O dia claro, que ia das 6 da manhã até as 6 horas da tarde, aproximadamente, segundo a nossa maneira de contar as horas, era dividido em 12 partes. Então, das 6 às 7 é a hora primeira, das 7 às 8 a hora segunda e assim sucessivamente. Após as 6 horas da tarde, eles dividiam a madrugada em 3 vigílias de 4 horas cada uma. Tinha das 18 às 22 a primeira vigília, das 22 até as 2 da manhã a segunda, e das 2 da manhã até as 6 a terceira vigília. Por isso, em alguns trechos dos evangelhos, nós vamos encontrar eles mencionando o instante que eles se encontravam em determinado local com essa nomenclatura, falando vigília, que eles estavam, se fossem, por exemplo, o pai de família, ele sai de madrugada, ou seja, ele sai durante alguma das vigílias, talvez na terceira vigília, que era das 2 até as 6 da manhã. Mas ok. Então, o que Jesus quer nos dizer quando ele pontua claramente, determina horários específicos? Ao dizer que o pai sai de madrugada, daí depois ele sai de novo à 3ª hora e assim sucessivamente. O que significa isso? As horas são épocas da humanidade, são ciclos evolutivos. E nós encontramos nas palavras do benfeitor Heinrich Heine, um literato alemão que viveu grande parte da sua vida em Paris e foi um dos escritores mais influentes do seu tempo, a seguinte mensagem no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Olha que interessante o que ele vai dizer. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua linguagem enérgica, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Por isso, o pai sai de madrugada, porque desde a primeira hora nós já temos um trabalho sendo executado aqui na Terra. E esse trabalho, ele é íntimo, como nós dissemos, mas qual é a forma de nós desenvolvermos as nossas virtudes? Não é exercendo a bondade, exercitando essas virtudes, desenvolvendo-as através do trabalho com o nosso semelhante? Então, por isso, ele comenta que o trabalho foi continuado, depois de Moisés, dos profetas, pelos apóstolos e assim por diante.
encontramos também no capítulo 20 algumas palavras graves do benfeitor Constantino. Ele vai dizer assim: bons espíritas. Ele não disse espíritas, ele disse bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Ponto. Ele coloca esta primeira frase, ele se dirige na mensagem dele primeiramente aos bons espíritas. E depois ele vai dizer assim: bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então ele separa, primeiramente ele faz uma espécie de saudação aos bons espíritas e depois ele se dirige a toda outra classe de espíritas. Porque como nós aprendemos no capítulo Sede Perfeitos, espírita, o verdadeiro espírita não é aquele que apenas se diz espírita. Durante muitos anos eu achei que era espírita, porque eu assistia palestra, eu tomava passe, eu assistia palestras na internet, eu ia na palestra do Divaldo, no Clube Verde ou em outros locais que ele veio, e eu achava que era espírita. Mas quando iniciei o trabalho de contribuição com o movimento através das palestras e fui me aprofundando nas obras e comecei a participar dos grupos de estudo com regularidade e com, digamos, sinceridade, aí eu comecei a ver que eu ainda não era bem um espírita. Eu ainda tinha que caminhar muito para ser considerado o verdadeiro espírita. Isso não é para nos desanimar, principalmente num dia como hoje, que é um dia de alegria. Estamos aqui nessa manhã para trazer uma mensagem de esperança, mas os benfeitores, eles também vão nos alertando através das suas mensagens. E essas palavras do benfeitor Constantino são graves, porque há quantos séculos e séculos o Senhor nos chama para trabalhar. Porque quando o pai de família sai nas determinadas horas para chamar para o trabalho na vinha, é um símbolo para quando Deus, no íntimo da nossa consciência, no íntimo do nosso coração, nos chama para o trabalho. E há quantos séculos nós estamos sendo chamados e não estamos, como diz o benfeitor, não estamos correspondendo com a expectativa. Seria muito bom se tivéssemos um exemplo, porque temos o Cristo como guia e modelo, mas pouco sabemos, ou melhor, nada sabemos das suas encarnações. Sabemos apenas que ele é o Espírito mais perfeito, que pisou nesse solo, é o governador espiritual da Terra, nos ama profundamente e prometeu a Deus que nenhum de nós se perderia. Mas a doutrina espírita e a própria história
nos oferecem exemplos maravilhosos de espíritos que aproveitaram todos os momentos em que foram chamados. Trouxemos um exemplo para hoje, para essa palestra. Eu não vou dizer o nome desse benfeitor. Eu vou dizer como ele é conhecido e todos vão identificá-lo automaticamente. Esse benfeitor que trouxemos o exemplo, que estamos trazendo o exemplo hoje, ele ficou conhecido como o médico dos pobres. Exatamente. Bezerra de Menezes. Nós temos informações seguras de obras que nos contam hoje aqui pelo menos três encarnações, sem contar aqui como Bezerra de Menezes, que já é muito conhecida a sua história, inclusive até em filme. O seu trabalho na vinha começou como Zaqueu. Exatamente, aquele Zaqueu que subiu no sicômoro para ver Jesus. E Jesus, olhando para ele, diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje vou dormir na sua casa, vou jantar e pernoitar com você e sua família. Quem nos dá essa informação é Pedro Camilo, que na obra Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, ele vai contar que Afonso Soares, que era diretor da Federação Espírita Brasileira, amigo e confidente da Dona Ivone, ele diz nesse livro, relata que ela não se cansava de repetir que o nosso querido Bezerra de Menezes tinha sido a personalidade de Zaqueu. E também numa obra, agora psicografada pela Dona Ivone, que ela se intitula, deixa eu só pegar aqui o nome bem certinho para não falar errado, na obra Ressurreição e Vida de Leão Tolstói, esse benfeitor narra através de suas mãos uma entrevista que Leão Tolstói tem com Zaqueu, aonde ele vai falar que depois do seu encontro com Jesus, a sua vida mudou para sempre. Ele, inclusive, cumpriu a sua promessa. Lá nos Evangelhos está descrito que ele diz: Senhor, eu darei metade de tudo que eu possuo. Se eu, por acaso, através dos meus atos de corrupção, eu lesei alguém, eu vou lhe pagar 4 vezes mais. E nessa entrevista, Leão Tolstói, ele pergunta se ele tinha cumprido. E ele diz que sim. Ele tinha dado metade do que ele possuía, tinha deixado a sua família com uma situação muito confortável financeiramente, mas ele pega uma pequena quantia e sai em busca de Jesus. Esse encontro dele já foi quase no final do apostolado de Jesus. Depois ele tenta seguir os apóstolos, mas ele, na condição de publicano, não se sentia digno de chegar e pedir para Simão Pedro, por exemplo, para deixar trabalhar com eles. É então que, após a conversão de Saulo, ele vai em busca de Paulo e se torna um grande amigo e segue juntamente com Paulo na sua jornada. Nunca mais foi o mesmo. Esse foi o seu primeiro chamamento para o trabalho na vinha. Não significa que ele foi chamado na primeira hora, como vimos. São várias horas. Mas no livro Diálogos e Recordações de Arnaldo Rocha, editado pela União Espírita Mineira, ele vai nos trazer a informação de que após Zaqueu,
o nosso querido Bezerra de Menezes reencarna como irmão Corvino, que era um pregador cristão que já seguia os ensinamentos de Jesus. Isso por volta do ano de 170 já, né? Mais de um século depois da sua encarnação como Zaqueu. Mas ele vem dessa personalidade de irmão Corvino e acaba sendo, por engano, assassinado por um matador de aluguel. Não vamos falar mais da obra, para não trazermos aqui os spoilers, né? Porque a obra Ave Cristo, né? Aliás, eu acho que esqueci de dar essa informação, que essa informação do livro Diálogos e Recordações de Arnaldo Rocha é a respeito da obra Ave Cristo. Então, é uma obra que vale muito a pena ser lida, e lá temos toda a informação, toda a trajetória do irmão Corvino. Passam-se novamente os séculos e nós vamos ali entre o finalzinho do século V e o início do século VI encontrar este nosso benfeitor sob a personalidade de irmão Parmênio, aonde ele mantinha uma instituição de auxílio às viúvas dos soldados que morriam em combate, dos doentes desvalidos, onde ele atendia também pessoas de todas as classes sociais. O nome da sua casa era a Casa dos Benefícios, aonde certa feita ele recebe uma senhora muito ilustre que morava nas redondezas de Posidônia, onde ficava a Casa dos Benefícios, e ela estava com o seu filhinho, que estava desenganado pelos médicos. Os médicos simplesmente disseram: olha, não sabemos o que fazer, nunca vimos uma doença assim. E uma amiga dela diz: Cecília, busca a Casa dos Benefícios, certamente o irmão Parmênio terá algumas instruções e poderá, de certo, resolver, pois ele é cristão. E ela, Cecília, também já era cristã, embora fosse romana, casado com um romano. Nessa época, a religião fazia pouco tempo, tendo em consideração os 2000 anos, mas naquela época, ainda no século V, fazia pouco tempo que o cristianismo tinha se tornado a religião oficial do Império Romano. Então, conta-se que tinha muita disputa ainda. Tinham romanos que não queriam largar os seus deuses, então eles falavam: não, tá bom, é o cristianismo, mas eu vou continuar com os meus deuses. E era o que acontecia com o marido de Cecília. Mas ela, uma pessoa muito digna, já se apaixonara pelos ensinamentos de Jesus. Então ela procura a Casa dos Benefícios, é acolhida juntamente com o seu filho para receber o tratamento. Aí, por uma intriga que agora nós não vamos ter tempo de contar para não nos alongarmos, mas por causa de uma intriga de uma irmã gêmea que ela tinha, com o nome de Ceres, o seu marido, que via o irmão Parmênio apenas como um bruxo, como um fanático, e também por uma intriga causada pela irmã de Cecília, ele vai à noite, junto com vários capangas, até a Casa dos Benefícios. Chegando lá, ele é informado que era proibido importunar os doentes durante a noite. Então ele pega e fala: ah é? Então ele manda que todos os seus capangas cercassem toda aquela propriedade e tacassem fogo nela, junto com a sua esposa e com o seu filho, num ato extremamente translocado, mas por causa da intriga causada pela sua irmã, que tinha muitos ciúmes dela. Então conta-se numa mensagem que Chico Xavier psicografa em 1986, que em poucas horas toda aquela obra do irmão Parmênio era apenas um monte de cinzas. E Cecília faz uma promessa diretamente a Jesus, dizendo que
antes que esse milênio terminasse, eles iriam reconstruir a casa dos benefícios. Porque, de certo, ela se sentia culpada, porque foi uma intriga da sua família que causou a destruição de toda aquela obra, inclusive a morte do irmão Parmênio. Passam-se os séculos e em 1891, aí já como Bezerra de Menezes, esse benfeitor inaugura o Grupo Espírita Regeneração, que seria novamente a Casa dos Benefícios, destruída naquele tempo, mas agora reconstituído no plano físico. E depois, quase no seu centenário, Chico Xavier vai revelar que muitos daqueles que estavam trabalhando desde o início, desde quando o Dr. Bezerra de Menezes funda ela novamente, muitos daqueles, ou melhor, todos aqueles que estavam envolvidos naquela trama, muitos já convertidos sinceramente ao cristianismo, estavam todos reunidos ali, encarnados e trabalhando no Grupo Espírita Regeneração, que também era conhecido como a Casa dos Benefícios. Então nós vemos que essas histórias registradas pelo tempo, existem várias histórias, mas aqui nós vemos um exemplo de um espírito que trabalha já há mais de 2000 anos para Jesus, sem se preocupar consigo mesmo, apenas com a obra do Reino dos Céus que Jesus vem trazer e edificar no nosso coração. Sigamos com a parábola. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha: cuida dos seus negócios. Ou melhor, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios para chamar os trabalhadores, para fazer o pagamento, mas ele diz para começar pelos últimos e indo até os primeiros. Então, daí vem aquele trecho onde eles recebem um denário, trabalharam apenas 1 hora, mas recebem um denário, e os outros que trabalharam o dia inteiro olhando aquilo, falando: opa, acho que a gente vai ganhar mais, porque se esses que chegaram agora há pouco estão ganhando o que foi tratado com a gente, então a gente vai ganhar mais. Mas não ganharam, ganharam um denário apenas. E a gente para e pensa: o que Jesus quer nos dizer quando ele compõe esse trecho da parábola? Os trabalhadores da última hora da parábola simbolizam os espíritas que cumpriram bem o seu dever, que chegaram na última hora, mas trabalharam com sinceridade e com boa vontade. Daí o mérito, aí o motivo pelo qual eles também receberam um denário, porque trabalharam com sinceridade. Não podemos nos esquecer também que esse trabalho significa um trabalho íntimo, como falamos lá ao mencionar o livro Boa Nova, ao mencionar o Prolegômenos, que está no Livro dos Espíritos. É um trabalho íntimo. E se nós, por mais que nós façamos e trabalhemos aqui na Terra, por mais que nós ajudemos, se esse trabalho não serve, ou se a gente não consegue se modificar intimamente através dele, tudo que nós fazemos é de muita pouca valia para nós. As obras que nós fazemos, muitas vezes, com certeza ajudam as pessoas, ajudam os nossos semelhantes, mas não nos esqueçamos que o trabalho primordial é o burilamento, a depuração do nosso coração, do nosso íntimo. Então, aqueles trabalhadores que chegaram à última hora, nós entendemos que são aqueles espíritas que trabalharam bem. Daí a gente pensa: puxa, mas e os outros? Só os espíritas? Vamos novamente ao capítulo Sede Perfeitos, onde Kardec diz que o
o verdadeiro espírita e o cristão são a mesma pessoa. Se você olhar para um cristão verdadeiro, você vai estar vendo um espírita verdadeiro e vice-versa. Alguém poderia ainda perguntar, mas então são só os espíritas e os cristãos que têm o direito de trabalhar 1 hora e, se trabalhar bem, ganhar o salário daqueles que trabalharam nos últimos séculos? Lembremos, amigos, que nesse capítulo Sede Perfeitos, Kardec coloca um item chamado o homem de bem, onde ele vai dizer que as qualidades do homem de bem, independente da sua religião, independente inclusive se ele tiver uma religião, mas se ele tiver uma série de qualidades que Kardec descreve, ele também entra na categoria onde os espíritas e os cristãos estão. Ou seja, todo aquele que é chamado para a encarnação e executa bem a sua tarefa terá um mérito. Aqueles trabalhadores que reclamaram de receber apenas um denário, podemos entender também que simbolizam aqueles que trabalham apenas para o exterior, querem as recompensas da terra. Eu estou fazendo aqui o meu trabalhinho, mas eu estou deixando uma forma de que vejam o que eu estou fazendo. É aquele espírito que trabalha querendo receber, já na sua encarnação, o pagamento. Quando nós aprendemos com o Espiritismo que as promessas de Jesus, que o pagamento que nós devemos esperar está além desta vida, lá no plano espiritual, que é a vida verdadeira. E termina a parábola. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Já se encaminhando para o final da nossa exposição, não nos esqueçamos, amigos, estamos na última hora. Nós tivemos diversas oportunidades. O momento em que nós vivemos é o da última hora. Nós precisamos entender o valor do tempo. O benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro onde ele vai estudar versículos do Evangelho, na primeira mensagem ele escolhe falar do tempo. Uma forma sutil de nos dizer, pessoal, olha para o Evangelho. Estamos na última hora. Jesus já nos disse isso há 2000 anos atrás. E ele diz assim num trecho: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Que é mais ou menos o que o benfeitor Constantino nos disse no trecho que nós lemos agora há pouco. Quantos séculos e séculos nós estamos sem trabalhar, vivendo a vida da carne, dormindo o sono da carne. É um momento muito sério da nossa evolução. Temos aí a trilogia de obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que nos diz a respeito disso. Aquela trilogia que começa com transição e depois o amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais. Ele nos diz desse momento que estamos vivendo. Então, nesse dia de alegria, nesse dia de festa, não a festa mundana que nós conhecemos aqui, mas a festa dos céus, a festa que acontece nos planos superiores, nós encontramos uma instituição como essa, que o significado de messe é ceifa pronta para a colheita. Então, quando nós nos dirigimos a essa instituição, nós estamos vindo aqui colher os frutos que já foram plantados há 42 anos atrás, que foram plantados
por todos aqueles que trabalharam aqui durante esse tempo. Mas o maravilhoso é que quando a gente vem aqui, a gente pode colher esse fruto e é como se nós pegássemos a semente do fruto que nós acabamos de colher e temos a oportunidade de cavarmos um buraquinho na terra e colocar essa semente. Não para que depois eu olhe para trás e veja, olha o meu fruto, não. Para que aqueles que continuarem vindo no curso das décadas e, se Deus o permitir, dos séculos, sempre hajam frutos aonde os necessitados do alimento material e os necessitados do alimento espiritual possam vir a essa casa de assistência e ter os frutos para se alimentar. Não importa se a gente começar o trabalho hoje. Nós acabamos de ver que o mais importante é a boa vontade e também a sinceridade com que nós trabalhamos. Não importa se eu cheguei hoje à Messe de Amor ou alguma outra instituição. Se eu trabalhar com boa vontade por aqueles que estão ao meu redor e se eu trabalhar com sinceridade comigo mesmo, fazendo um exame de consciência, nossa, eu estou indo lá na Messe já há tanto tempo, eu estou indo em determinada instituição há determinado tempo, mas o que é esse trabalho que eu estou fazendo está me ajudando a modificar o meu íntimo? Porque, sem dúvida, o trabalho irá ajudar aqueles que estão vindo aqui, que estão indo às instituições. Mas o trabalho é íntimo e intransferível. Então, meus amigos, boa vontade e sinceridade. Estamos na última hora. Para finalizar, nós separamos duas perguntas da obra Vida e Ressurreição e Vida de Leon Tolstói, que nós comentamos agora há pouco, onde ele faz uma entrevista com Zaqueu. E é com essa mensagem que nós queremos finalizar a nossa palestra. Essas duas respostas às perguntas são maravilhosas e nos enchem de esperança. Pergunta Leon Tolstói a Zaqueu: caro amigo, depois que enfim você se tornou um dos discípulos ativos de Jesus, você pôde fazer aquelas experiências que nos mostram os evangelhos, de curar enfermos e afastar espíritos? Se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas com exposições em torno do Mestre. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados ante a incúria pelas coisas santas. Se não expulsei demônios, é certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. E se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas matronas desgostosas com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho, porque envergonhados de se apresentarem a Deus pela oração, a fim de se renovarem para as jornadas reabilitadoras. Pergunta Leon Tolstói, então: e com tudo isso, e como tudo isso repercutiu em sua própria evolução? Minha alma se alegrava em Cristo, dilatavam-se os meus propósitos de progresso. Eu sentia que dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças e novas bênçãos para mais se desdobrarem
em operações objetivas que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos da minha casa para me levar à salvação. E encontrei, então, dentro de mim próprio, aquele reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. Essa era a mensagem que gostaríamos de trazer hoje a todos que estão nos assistindo, e queremos convidar os nossos amigos internautas para que hoje, logo mais à tarde, às 16 horas, pela nossa página do Facebook, para assistirem conosco a live musical do nosso querido Evandro Oliva, que fará uma homenagem para a nossa querida Messe de Amor, para todos aqueles que trabalham, que trabalharam, e também para todos os benfeitores. Que a benfeitora Noêmia de Quadros, que cuida das mães que aqui vêm, possa também nos amparar, possa amparar o nosso querido amigo Evandro Oliva para a live musical de hoje, que será às 16 horas, pelo Facebook. Muito obrigado a todos e muita paz.